Muito bem, turma, vamos lá então. Você tem uma situação de projeto de paisagismo que você precisa fazer as especificações, os detalhamentos de gramado e você não sabe por onde começar? Bom, você vai começar por esse vídeo aqui. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo, faço atendimentos especializados para jardins e áreas verdes, trabalho com isso há mais de 10 anos. Vou te ajudar então no que você precisa saber sobre detalhamentos de gramados para projetos de paisagismo. Eu dividi esse vídeo em 3 partes mais ou menos para que eu possa ir explicando as necessidades dos gramados dentro de caixas. Então eu separei essas 3 caixas que são planejamento, seleção da grama, infraestrutura e manutenção pós-implantação. Mesmo no projeto de paisagismo, você precisa considerar, você precisa conhecer e saber das necessidades do gramado pós-implantação, para que você possa colocar essa recomendação no seu memorial descritivo. Senão você vai lá, solta o gramado para o seu cliente, não fala mais com ninguém, e aí o gramado morre. E depois o cliente vem bater na sua porta. E aí, paisagista, vamos resolver esse problema. Então tem coisa que você já tem que deixar apontado no memorial descritivo, e eu vou falar disso para você aqui. Então falando dessa primeira caixa, dessa primeira etapa do vídeo, que é a seleção do gramado, considerações a respeito do ambiente. As gramas que a gente tem mais cultivadas no Brasil são Esmeralda, Bermudas, que são a Celebration, a Tifway, e a grama São Carlos. Você vai escolher geralmente entre esses três tipos de grama. A mais cultivada é a Esmeralda. Em termos de luminosidade, entenda, a grama é uma vegetação, uma forração de sol pleno. Todas as gramas precisam de sol para prosperar no jardim e não tenho como deixar isso mais reforçado aqui para vocês, porque o que eu mais encontro nos jardins, trabalho já há muito tempo com isso, fazendo avaliação de jardins, fazendo vistoria para recomendação de manutenção, fazendo tratamento nutricional, enfim. Estou em jardim o tempo inteiro de tudo quanto é tipo e eu vejo dia após dia o mesmo problema, que é a escolha de gramados inadequados com o regime de luminosidade. Então eu preciso deixar isso muito bem aqui tatuado no seu cérebro. Grama é sinônimo de sol. Grama é sinônimo de sol. E aí você vai considerar não só a quantidade de horas de sol por dia, mas também a disponibilidade de sol ao longo do ano. Porque uma coisa que acontece muito também é, no inverno, o ângulo do sol muda, a inclinação de projeção da luz do sol muda, e aí vem uma sombra do muro, uma sombra de uma árvore, e a grama morre em um determinado canto do jardim. E ela só vai ficar bonita de novo no verão. Isso costuma deixar o cliente um pouco insatisfeito à medida que o jardim vai evoluindo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões de ambiente. Então vejam só, todas as gramas precisam de pelo menos 5 a 6 horas de sol direto por dia. 5 a 6 horas de sol direto sobre a grama por dia. A São Carlos resiste um pouco mais o sombreamento, mas se você está considerando colocar a grama São Carlos num lugar que pega menos de 4 horas de sol por dia, cuidado! Existe muito risco nessa situação. Às vezes a grama até vai para frente, mas vira um lamaçal, vira um pântano ali, porque aquela grama não seca, a água fica acumulada. Cuidado, tá? Grama é uma vegetação de sol, de 5 a 6 horas de sol é o ideal para todas as gramas, tá bom? Não coloque grama na sombra, não vai dar certo. Pode até dar certo no primeiro ano, que existe um fator relacionado lá, chamado de vigor de produção, mas passou do primeiro ano é declínio contínuo até que a grama seca totalmente. Grama igual a sol. Passando agora para a segunda caixinha de infraestrutura do solo, planejamento de infraestrutura de água, enfim, nós vamos considerar aqui planejamento para a implantação, os materiais que você vai precisar, a drenagem e a irrigação. Então, quanto mais, eu vou começar falando da drenagem, quanto mais argiloso o solo for, maior vai ser a necessidade da drenagem, de um sistema de drenagem. Então, se o solo for bem argiloso, você vai saber disso fazendo uma análise de textura do solo, uma análise física, ou mesmo você pode pegar um pouco do solo do terreno e colocar só um pouco de água, se for muito ele desmancha, só um pouco de água e tentar moldar uma bola. Se for uma bola fácil de moldar, bem plástica, que você afunda o dedo e ela continua ali naquela massa sem se quebrar, esse solo muito provavelmente é argiloso, e aí você vai ter que considerar sim um sistema de drenagem. Aí você vai ter que buscar empresas que têm essa especialidade, ou agrônomos ou agrônomas que trabalham com isso para poder te prestar esse atendimento. Então a drenagem é importante. Em termos de preparo do solo, movimentação do solo, para que você tenha um bom pegamento da grama,
eu recomendo que seja feito um topsoil para você fazer o plantio da grama. O topsoil é uma mistura de areia com substrato comercial ou turfa. Se você está no sul do Brasil, você pode chamar de turfa. Areia com turfa, você mistura isso e cria uma camada em cima do solo do terreno. Você vai criar uma camada de areia com substrato para pôr a grama em cima. Isso favorece demais o enraizamento da grama, ajuda na drenagem e ajuda também a grama a ficar bonita por bastante tempo, porque reduz os efeitos de compactação superficial pelo pisoteio. E aí você pode fazer um topsoil na proporção de 3:1 de areia para substrato. Você pode considerar uma proporção ali de mais ou menos 60 kg de areia média lavada ou areia grossa lavada, evite areia fina nesse caso, areia média ou areia grossa com 20 kg de substrato comercial. Você faz essa mistura e isso te eleva mais ou menos por metro quadrado cerca de 3 a 5 centímetros, dependendo da densidade dessa areia, do tamanho da partícula. Isso pode te aumentar cerca de 3 a 5 centímetros ali na altura do solo, na cota do terreno, mas essa proporção é muito boa. 60 kg de areia mais 20 kg de substrato comercial por metro quadrado, mistura isso muito bem e planta a grama por cima. Gabriel, é sempre obrigatório fazer um topsoil? Não. Mas é muito interessante você afofar a terra do terreno, o solo natural do terreno, se você não considerar o topsoil, porque aí a grama tem uma oportunidade de enraizamento melhor. Então, topsoil, muito indicado, não é obrigatório, mas se for feito no solo natural do terreno, faça um bom afofamento. Ainda então nessa parte de infraestrutura, os pontos de irrigação. Gramado vai sempre ser limitado na estética pela qualidade da irrigação. Então, a estética do gramado ela só consegue ir até onde a irrigação acompanhar. Se você não tem irrigação no seu gramado, você vai ter que conviver com os problemas relacionados a isso. Maior incidência de plantas daninhas, menor vigor do gramado nas épocas de seca, então a grama fica amarelada, vai ficar seca nas épocas com menos chuva e com menor temperatura, tá bom? Então, entenda, irrigação é sinônimo de alta performance de gramado. Se você não tem, tudo bem, mas aceite o fato de conviver com gramado que não está no topo do seu potencial estético, tá bom? Então, vai considerar os pontos de água para fazer a distribuição do sistema de irrigação, converse com uma empresa especializada de sistemas de irrigação para você fazer esse planejamento na etapa de projeto. É interessante que a empresa de irrigação entre com você no momento do projeto, não deixa para a empresa de irrigação chegar depois que o jardim já está implantado, porque aí vai ter que rasgar gramado, às vezes vai ter que puxar ali instalação, cano hidráulico, não sei o que. É uma dor de cabeça que poderia ser evitada antes. Então você está na etapa de projeto, já começa a prospectar empresas de irrigação para fazer o projeto para você. Passando agora então para a terceira caixinha, que é a manutenção pós-implantação. Manutenção pós-implantação, a gente vai considerar a irrigação diária ou dia sim, dia não, dias alternados, por pelo menos 30 dias depois da implantação desse gramado. Aí é interessante, se você não tiver um sistema de irrigação, você vai ter que fazer a irrigação manual, a irrigação na mangueira, e coloca isso no seu memorial descritivo. Se o seu cliente não optar por não ter sistema de irrigação automatizado, coloca que o gramado vai precisar ser irrigado manualmente por pelo menos 30 dias, mas o ideal é que o gramado sempre tenha uma irrigação mesmo que manual, a cada 2 dias ou dia sim, dia não, com abundância, para o gramado ter um mínimo de capacidade de crescer no pós-implantação. Ok? Então esse é o principal cuidado que tem que ter de manutenção depois que o gramado é implantado. Isso você tem que colocar no seu memorial descritivo. Inclusive, cobertura de gramados é uma estratégia, é uma prática ou um momento importante na vida de um gramado saudável, na vida da manutenção de um gramado. Você sabe qual que é o melhor momento do ano para fazer a cobertura do gramado? Você sabe qual material é mais indicado? Você sabe quanto colocar? Eu fiz um vídeo sobre isso. Para saber mais sobre cobertura de gramados, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você se inteirar mais sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, até mais!